Prontinho, fechando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Boa noite. Começaremos então a aula dessa semana com um assunto, gente, que é muito, muito importante para mim. E não por acaso, né? Foi uma votação no grupo. E como nada é por acaso, esse daqui foi o assunto que coube a mim trazer para vocês. E passou um filme na minha cabeça, porque como faz sentido o movimento, como faz sentido o nosso trabalho aqui junto à Doterra, né? Então eu quero começar a noite dizendo sejam todos muito bem-vindos, né? Eu acredito que é muito possível ter saúde física, saúde emocional e saúde financeira com um tempo de qualidade para você e toda a sua família, e é esse o nosso trabalho aqui, é isso que a gente acredita e que a gente faz todo dia também junto à Doterra. Bem, para quem não me conhece, eu converso bastante no grupo, eu acho que todo mundo já me conhece, né? Mas muitas pessoas não me conhecem, então eu faço questão de me apresentar e contar minha história. Bem, essa sou eu sou a Ana Elisa, né? Sou filha do seu Valdir e da dona Ana, e irmã do Valdirzinho, que está lá do outro lado do mundo, né? E sou casada com o Matheus, que é o meu marido, meu companheiro, já há mais de 20 anos nós estamos nessa, né? Ele é meu companheiro de vida, eu digo, né? E tem mais de 20 anos que eu estou como médica veterinária, mas eu me realizo, na verdade, eu sou apaixonada por cuidar de pessoas. E por um grande desafio de saúde, quando a minha ciência não pôde, os óleos essenciais me carregaram, e é justamente nesse tema que a gente vai falar aqui hoje, sobre a parte hormonal, né, sobre os desafios hormonais da mulher, e foi aqui com os óleos essenciais que me carregaram e graças a Deus estou aqui. Então, se eu trabalho com Doterra hoje, né, com muito carinho, com muito amor e com muita dedicação, baseada em profissionalismo e ética, foi justamente pelo que eu passei, né? Então, hoje eu compartilhar a minha história, né, eu trago para você. Eu afirmo que eu estou aqui para colaborar, para ajudar na sua transformação, né, para que você leve para a sua vida mais saúde e bem-estar, porque todos merecem esse bem-estar através das soluções naturais que estão disponíveis para todas nós. E falar da saúde da mulher e os hormônios femininos, né, me leva lá para a nossa jornada, para a minha jornada de vida. Né? Eu desde de criança, eu fui aquela menina que demorou para aquela menina moleque, né? Que demorou, a minha prima está aqui na sala e ela sabe muito bem disso, que demorou para menstruar, que já menstruou mais tarde, né, que já entrou na puberdade mais tarde, mas logo começaram aqueles sintomas, né, de fluxo intenso, anemia. Então foi uma vida inteira lutando contra isso. E eu não sei vocês, mas algumas vezes eu me perguntava: meu Deus do céu, ser mulher é sofrer dessa forma? E na minha família, né, principalmente do lado paterno, eu convivia com várias tias e primos que também tinham essa história de vida. E, na verdade, uma não sabia da história da outra. E a gente vai se encontrando, e quando uma descobre a sua cura, nada mais justo que a gente compartilhe para que todos acessem o mesmo processo que nós. E eu falei, essa palavra cura é uma palavra muito forte, mas nós estamos entre amigos, num ambiente fechado, e aqui a gente também pode falar que é possível acessar isso também, mas ele é um processo que foi muito doloroso. Bom, mas quando a gente fala da parte hormonal, quando a gente fala do olhar, do cuidado feminino, envolve muito mais do somente hormônio e os desafios que eu trouxe para vocês, que foi a minha história, né? A natureza feminina é sábia, né? E ela está a nosso favor. Quando a gente fala dos óleos essenciais, como suporte para a saúde feminina, a gente vai falar aqui como aplicá-los no dia a dia. E pode ser que o Whisper e pode ser que o gerânio, Sobe Clareia, te ajude neste processo, todo nessa condução do seu resgate com o seu feminino. Porque pode ser que no meu movimento todo, quantas vezes eu me peguei ali brigando até com o meu feminino,
inconscientemente, mas brigando com a minha condição de vir ali todo mês, né, neste movimento todo. E o corpo da mulher, mesmo né, com as suas especificações, ele responde muito bem aos óleos essenciais e as possibilidades de tratamento são inúmeras. Eu sou um desses exemplos e quantos mais outras mulheres que a gente tem a felicidade e o compromisso de acompanhar, né? Também voltamos essa nova ciência dos óleos essenciais para as questões estéticas, né? A gente também pode usá-los na parte ginecológica, nas questões hormonais, físicas e emocionais, principalmente, e todas as áreas podem ser beneficiadas pelo uso dos óleos essenciais. Neste momento, eu te convido, pegue o seu óleo essencial que você tiver aí com você neste momento, né? Eu tô aqui com o meu Whisper, mas pode ser que você esteja com salvia clareia, com gerânia, com wild orange, com a laranja. Qual óleo essencial está aí? Use seu óleo. Tá aqui, eu até ia pegar, tô com passion aqui também, né? Mas eu ia pegar o camomila romana. Gente, quando a gente fala de mulher, quando a gente fala dessa parte hormonal, a gente não fala tanto do camomila romana, né? E ele é um óleo maravilhoso para essas questões também. Mães, finale, né? Seu momento, seu autocuidado. Mães de mulheres, meninas, adolescentes, né? Olhe para isso com este cuidado, com este olhar. Eu fui, claro que a minha mãe, com todo o amor do mundo, fez isso comigo, mas eu fui aquela criança, aquela menina que com os 15 anos, 13, 14 anos de idade, eu fui convidada a usar um anticoncepcional sintético, um progestágeno, por conta de fluxo intenso, né? E toda a minha história foi em torno disso, né? Então, e hoje a gente sabe o que um anticoncepcional faz com a saúde da mulher. E hoje a gente entende, a outra linha né, da medicina mostra o que é uma síndrome do ovário policístico, mostra os gatilhos do síndrome do ovário policístico, que na verdade uma nutrição, um direcionamento, seria um tratamento muito mais efetivo, se é que a gente pode chamar assim de tratamento a essa condição, né? Mas eu sou prova viva que é possível a gente também encontrar soluções naturais aqui com os óleos essenciais. E vou contando a minha história nesse processo todo. Para reforçar, gente, eu amo essa tela aqui. Toda vez que vocês me ouvirem falar de óleo essencial, eu vou falar justamente disso aqui e da mesma forma. Para a gente entrar no contexto, o que são os óleos essenciais? De forma muito simples, os óleos essenciais são substâncias criadas pelas próprias plantas. É um produto de mecanismo de defesa. Na verdade, o óleo essencial, tudo que a gente vê aqui dentro desse frasquinho, aqui só tem foi extraído do sistema imunológico da planta. Isso quer dizer que quanto mais eu uso, mais o meu corpo se fortalece. E quando a gente fala de óleo essencial, nós estamos falando que eles são 70 vezes mais potentes que as ervas. Quem me conhece sabe que eu sou a louca do chá, né? E o óleo essencial é 70 vezes mais potente que as ervas. Não são somente sintomas, desculpa, somente aromas, não são somente cheirinhos, eles têm alto grau terapêutico já comprovado. E por milhares de trabalhos, não sou eu quem estou dizendo isso não, tá? Claro, quando for um óleo essencial de grau terapêutico com CPTG, Certificado de Pureza Testado e Garantido. Eles são comprovadamente eficazes, né? E em função disso já estão integrados, já estão no sistema de terapias integradas do SUS, graças a Deus, amém, cada vez mais, né? Com este olhar para as terapias tidas como alternativas. E só para a gente entender a grandiosidade, a concentração dos óleos, uma gotinha do óleo essencial de hortelã-pimenta, do peppermint, uma gotinha só, equivale a 28 xícaras do chá do óleo essencial do chá da planta. Ou seja, uma gota do óleo essencial de peppermint é como se eu estivesse tomando 28 xícaras de chá. Então, a gente sente o grau terapêutico em uma única gota, tá? Aqui também eu gosto de falar sobre isso, que uma gota, ele é um potente analgésico, uma gota do óleo essencial de peppermint, ele tem o mesmo efeito que um comprimido de paracetamol de 500 miligramas, né? Olha a potência. Por que é interessante a gente falar isso aqui hoje, Ana? A gente vai falar de peppermint, vai falar de dor,
Pois é, mas e a cólica, gente? E no momento daquela cólica intensa, qual que a gente pode usar? Tá aí uma solução natural, né? Que não vai causar efeito colateral, que não vai aumentar fluxo, muito pelo contrário, tá? Então, ali também o óleo essencial de hortelã-pimenta. E três fatos interessantes sobre os óleos essenciais é que eles são altamente seguros, né? O que que eu falo, como que eu falo que eles são seguros? Óleo essencial não tem bula, gente, tá? Então, eles são mais seguros que os remédios, os alopáticos, a medicação tradicional da farmácia. E aqui uma coisa muito importante. Eu não sou contra a medicação, muito pelo contrário, eu sou contra a automedicação. Quando eu falo dos óleos essenciais, eu falo que eles nos preparam, eles nos fortalecem. E quando é preciso uma medicação, eu tenho certeza que a dosagem é bem menor do que se você não usasse o óleo essencial, certo? Então, eles são, sim, os óleos essenciais são mais seguros que os alopáticos, e eles não têm efeito, não têm associação com efeitos colaterais. Não uso peppermint e dá dor de estômago. Não, aqui não funciona dessa forma, tá? Nós temos benefícios colaterais, porque um óleo essencial a gente usa, é indicado para várias questões, aproximadamente 15 queixas, tá? Os óleos essenciais, eles são muito mais baratos do que a medicação tradicional. Vou contar a minha história. Eu cheguei a pagar por mês em torno de R$ 2.000, R$ 2.300 por mês de hormônio bioidêntico, tá? Quando eu me descobri na doTERRA, eu fiz as minhas misturinhas e com certeza o que eu uso por mês de óleo essencial para ajudar no meu equilíbrio hormonal é muito mais barato do que eu usei naquela época, que foi muito importante para aquela questão, inclusive, tá? Mas hoje eu faço aqui, tem o mesmo efeito com acompanhamento médico aqui com os óleos essenciais. Terceiro ponto, então a gente falou que os óleos essenciais são mais seguros, eles são muito mais baratos e eles são mais eficazes, tá? O que eu falo aí? Como eles são mais eficazes? Eles conseguem entregar resultado muito mais rápido e muito maior que a medicação tradicional. Por quê? Porque quando a gente usa uma gotinha de óleo essencial, ele consegue penetrar, vamos colocar assim, em todas as barreiras do nosso corpo e eles nos tratam de fato de dentro para fora, tá? Porque os óleos essenciais, eles passam por todas essas barreiras e essas membranas do nosso corpo. Inclusive, pessoal, estamos aqui num ambiente fechado e aqui a gente pode falar, inclusive para tratamento oncológico, a gente pode usar os óleos essenciais, certo? Dito isso, a gente entra aqui. Como que eu posso usar óleo essencial? De uma forma muito prática. Uso aromático é o uso mais seguro, tá? Então aqui a gente usa de bebê a recém-nascido, desculpa, de recém-nascido a idoso, né? Então a forma aromática, muito indicada nas questões emocionais. Mulheres, quando usar, sabe naquele momento de TPM que você quer matar o marido? Aquele momento ali é excelente para você inalar um gerânio, uma salvia-clareia, o ylang-ylang, tá? Esses são dos óleos indicados nesse momento. Uma outra forma de usar é a forma tópica, e ali sempre carrear com óleo essencial vegetal, tá? Porque além de não irritar a pele, ele faz efeito porque ele passa por todas as barreiras da pele, tá? E se você passar óleo essencial puro, ele evapora, porque o óleo essencial ele é volátil. E falando exclusivamente de doTERRA, de óleo essencial CPTG, a gente também pode ingerir óleo essencial. Quando usar cada uma dessas formas? Quando que eu tenho que ingerir? Ana, preciso ingerir óleo essencial? Não gosto dessa visão, é uma linha muito específica, né? A gente sai da Alemanha, a gente sai né, e volta aqui para a área da aromaterapia com ingestão. Quando eu preciso? Pela experiência que nós temos aqui, e por experiência própria, pessoal, nessa parte que nós vamos falar aqui hoje, que é a parte hormonal, enquanto eu, Annelise, não coloquei as três formas de uso, eu não tive o resultado esperado, tá? E o que a gente entende? Justamente aquilo que a gente vê na literatura. Quando o nosso processo, a nossa queixa, ele é intrínseco, ele está já na parte sistêmica, é a parte hormonal, já cometeu órgãos, a parte interna dos óleos essenciais é muito mais efetiva. Bem, e nas fases da mulher, né, como é que a gente começa aqui, de fato, o nosso movimento de hoje? Neste momento, eu gostaria que você olhasse para essa imagem aqui, que pode estar pequena ou grande, de acordo com a sua tela, mas olhe
para essa imagem e se veja. Como era você enquanto bebê? Como você se sentia lá naquela fase da criança? Aquele momento de escola. Vocês passaram por essa fase? Lembra ali quando a gente te coloca o primeiro sutiã? A gente tinha uma vergonha de ir para a aula, sabe? Como a primeira vez que eu usei sutiã de ir para a escola. E ali ocorreram que as nossas descobertas com o nosso corpo, né? Se apresentando, se mostrando dessa forma mais pura e divina que nós temos, porque essa realmente é a nossa essência. E aqui, deste momento, nós vamos o quê? Nos descobrindo enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto esposa, enquanto mãe, para quem é mãe, para quem já tem netos e para quem já está lá na outra fase também. Então, quais são os... E todos esses movimentos aqui, toda essa fase, cabe o nosso olhar, o nosso respeito, a nossa gratidão, por mais desafiadora que os nossos hormônios tenham sido com a gente em cada uma dessas fases, né? Neste momento, eu convido, como a gente vem aqui, ó, eu convido quem estiver ali, pega o Ilang Lang, pega, faça esse movimento com você, inale o Ilang Lang agora, neste momento, e vamos trazer essa felicidade, vamos buscar este movimento da criança, da alegria, ou não, você prefere o White Orange? Você não gosta do Ilang Lang? Por que será? Essa alegria, essa leveza de ser mulher. Então, da infância até a velhice, a mulher passa por vários momentos. E cada um deles tem características próprias que necessitam de cuidados especiais. Fisiologicamente, já vem a Ana Elisa com essa história, né? O ciclo menstrual começa na puberdade, lá por volta dos 13, 14, agora a gente já fala em 10 anos, né? A partir dos 10 anos, e encerra por volta dos 51. Seria mais ou menos isso? Ou não? Em função da epigenética, em função do que a gente vive aqui hoje, pode ser que essa fase, que essa idade diminui, ou pode ser que essa idade aumente. Mas qual é a nossa visão? Qual é o grau de saúde dentro de cada uma dessas fases? É sobre isso. Então, o ciclo menstrual, né, que a gente volta para ele, ele pode durar entre 21 e 35 dias, com uma duração média de 28 dias. E a mulher passa por 4 fases. E que fases são essas? A fase da descoberta, como a gente falou ali, né? A puberdade, depois a fase adulta, a pré-menopausa e a menopausa. Vamos, então, a partir de agora, olhar para cada uma dessas fases e falar um pouquinho mais sobre elas com o suporte dos olhos. Então, a puberdade, que eu coloquei ali entre os 13, 14, 15 anos, agora começando lá aos 10 anos, né? Quando acontece a primeira menstruação, o caramba, Dai, com 9 anos, a Dai colocou aqui. Olha só, com 9 anos, gente. Olha, tá vendo? E este é o movimento, né? Então, olha que precoce. Minha mãe chorava tanto. Oh, meu Deus. Olha isso, gente. E o que a gente carrega com essa fase, né? E o que isso foi para nós naquele momento? Como isso é forte. Então, nessa fase aqui, né, que a Day colocou ali, a menarca aos 9 anos, tem um aumento de estrogênio e tem uma preparação. O nosso corpo já está se moldando para nos levar para a próxima fase, para a fase adulta. Gente, vocês me perdoem, né? Mas eu sou médica veterinária, eu trabalho com pecuário, né? Eu estudei várias espécies diferentes, mas eu trabalho com boi e trabalho com vaca. E não tem como olhar isso daqui e não lembrar das minhas vaquinhas. Não que eu trabalho com parte reprodutiva, pelo contrário, né? A minha parte é outra, mas com todo o respeito que eu tenho aqui, a parte reprodutiva, tudo foi muito estudado, né? As pesquisas foi com vaca, tá, gente? Então, tudo que a gente vê de fertilização in vitro, tudo isso é feito lá também. Então, não tem como pensar nisso. E se a gente pensar, você fala assim, nossa, qual é a precocidade? Quanto mais cedo eu cheguei nesta fase. E justamente falando disso,
A gente busca quanto, de fato, a gente está pronta para entregar para o mundo a dádiva de ser mulher. A partir de que idade? Olha como isso é forte. Então, nessa idade aqui, nessa fase, na puberdade, grandes alterações, tem grandes alterações hormonais pelo corpo. E se fosse só no corpo, né, gente? Amém, né? Mas que maravilhoso seria, né? Eu não fui uma adolescente rebelde, não, mas meu pai do céu, minha puberdade, gente, eu era chata. Meu pai do céu, eu era chata. Tadinha da minha mãe que não teve camomila romana pela minha. Não tinha óleo essencial para ajudar, viu? Mas e por que isso, né? Porque é a fase que o nosso corpo está aumentando, os nossos hormônios estão se distribuindo. Nessa fase aqui, então, mães com filhos nessa idade, o que é indicado? Apresentar para o corpo dela estes óleos essenciais aqui, né? Indicado: camomila romana, a lavanda, o clariceijo. Está perto do movimento D, está próximo, né? A menina já tem o seu corpinho formado, apresente isso para ela. Então, não é que vai aumentar ou diminuir a idade D, mas se ela já tiver receptor, ela vai pelo menos ajustando todo o seu corpo. E por que a camomila romana? Gente, a gente vai entender ali na frente o porquê desses óleos. Eu até colocaria aqui o gerânio, tá? Porque eu acho que o gerânio é o óleo essencial da mulher nova, que está entrando ali na puberdade. Na fase adulta, as características, né, voltando ali para a parte fisiológica, né, o corpo ele começa a se preparar para reproduzir, tem mais chances de receber uma gestação. O corpo como um todo, né, ele já está preparado para isso, não somente a parte hormonal. O ciclo menstrual pode ter oscilação ou não, depende muito dos hormônios e da oscilação destes hormônios. É normal até o nosso corpo entrar naquele equilíbrio, né? Ter ou menstrua muitas vezes durante o mês daquele ciclo, ou então vive menstruada, ou demora muito entre um ciclo e outro, né? E o que a gente chama atenção aqui é para os cuidados, né? Mulheres com parceiros, que, né, que não tem um único parceiro, é indicado procurar cuidados médicos, né, e todos os seus exames preventivos, pelo menos a cada 6 meses, então 2 vezes por ano. E já a mulher que tem o seu parceiro, um único parceiro, né, casado e tudo mais, é indicado, então, pelo menos uma vez por ano, refazer todos os seus exames. E aqui a gente coloca toda aquela gama que a mulher precisa olhar, tá? Óleos essenciais indicados nessa fase: Claricege, Ylang Ylang, Gerânio, Claricalme, que a gente é o blend de todos eles, Whisper e a lavanda também. E lavanda, gente, é muito interessante aqui, mas é a lavanda que pode manter um equilíbrio emocional para que todos os nossos hormônios venham à tona. Olha que absurdo. E a gente vai falar aqui, vocês viram que eu coloquei, né, que o Clariceijo foi citado ali na idade da puberdade. E o Clariceijo também é citado lá no final. Por quê, gente? Aqui é importante a gente falar. O que o óleo essencial faz com o nosso corpo? Colocando aqui. Quer dizer que o Clariceijo vai aumentar a progesterona, vai diminuir o estrogênio, ou ele vai de fato colocar A, B ou C no meu corpo? Quando a gente fala de óleo essencial, pessoal, o que o óleo essencial faz? Ele age na causa de tudo isso aqui que nós estamos falando. O que ele faz com o nosso organismo? Ele prepara o nosso corpo, liberando receptores, inclusive, para que o nosso corpo produza aquilo que ele precisa produzir naquele momento, naquela fase que nós estamos. É por isso que a gente vai olhar aqui, a gente vai perceber que os mesmos óleos essenciais que estão indicados para a fase de fertilidade, é o óleo para as mulheres que querem engravidar, são os óleos que estão indicados na fase da menopausa. Percebe? É isso que o óleo essencial faz no nosso organismo, este equilíbrio. Bem, e na gestação? Não pode usar óleo essencial na gestação, é um perigo, mulher tem que ficar longe de óleo essencial. A gente escuta falar cada coisa, né, gente? Por isso que eu falo que o Google, não corram para o Google, não pesquisem no Google, né? Busquem ali os nossos grupos, fale com a sua consultora. Eu estava aqui com os meus livros, mas não estão aqui. Tem os nossos guias, né, que são práticos para a gente ler sobre os óleos essenciais. E, na verdade, a nossa visão de hoje é que na gestação a mulher deveria usar mais óleo essencial. Porque sim, eles são extremamente seguros quando usados de forma correta.
Então, a primeira linha de defesa, quando se pensa, é a primeira linha de defesa quando se pensa em eficácia e segurança. A aromaterapia pode ser útil para muitos sintomas. Vamos aqui? Enjoo, azia, refluxo, náusea, dores pelo corpo, porque o corpo está gerando um ser, ele muda todo para preparar, para gerar, para gestar este ser que está vindo, certo? Ele se prepara para isso. Então, exige toda essa mudança do corpo e a mudança hormonal. E os óleos essenciais podem ser excelentes suportes sobre quanto a isso. Dr. Hill, ele fala que toda mulher, quando ela descobre que ela está grávida, quando ela tem o resultado, ele sugere ingerir pelo menos uma vez por dia, uma gotinha do óleo essencial de frankincense, para trabalhar, para formar, para ajudar na formação neurológica. E ele fala, né, que a gente devia usar óleo essencial, o frankincense, de todas as formas, pelo menos uma vez por dia, né? E para a mulher, para a mãe, para a gestante, ingerir uma gotinha pelo menos uma vez ao dia. Alguns óleos, eles têm efeito, eles têm uma ação enemagoga, ou seja, ele produz a contração do útero. Então, não é que não pode usar canela, não pode usar canela em algumas fases, nas fases iniciais da gestação, mas lá no momento do parto, é um dos óleos que a gente precisa usar, principalmente, né, quando volta para a parte do parto natural, certo? Então, os efeitos hormonais e físicos da gestação são muito diferentes aqui na gestação do que no ciclo menstrual, certo? Nem todos os óleos podem ser usados para os sintomas parecidos, né? Então, mas é só a gente buscar os óleos que podem e que são seguros para usar aqui na fase, né, na gestação, certo? Não há registro, não está publicado nada disso, nada dito ao longo de todos esses anos, né, de fetos anormais, resultado do uso de óleos essenciais puros de grau CPTG, certo? Então, não vou entrar nessa polêmica, mas enfim, estudem, busquem as suas respostas, mães principalmente. Quais são os óleos essenciais indicados aqui durante a gestação? Vamos lá. Lavanda, camomila romana, os cítricos, limão e tangerina, de várias formas, frankincense, que a gente já colocou ali, aromatante, melaleuca, balance para a parte emocional também, para os distúrbios hormonais, enfim, ajudam dessa forma também. De forma segura, pode usar sim. Bem, e na pré-menopausa? Então, a gente já está passando por todas essas fases, né? Na pré-menopausa, que ela ocorre entre os 40 e 50 anos, né? Tem um declínio progressivo de hormônios femininos e tem uma transição do período fértil para o período não reprodutivo. Crises como a que a gente viu no grupo hoje, né? E sempre tem perguntas como essa, né? Calor no tórax, no pescoço, na face, né? Que são os chamados fogachos inerentes do período, né? Algumas palpitações, irritabilidade. Quem tem mais propensão de ansiedade, neste momento a ansiedade aumenta bastante. Algumas pessoas que não têm relato de ansiedade, neste momento pode desenvolver essa condição também. E é aqui, neste momento, que é preciso voltar para o autoexame das mamas com frequência. Ele é ali, procurem seu médico, que cada uma vai ter a indicação de tempos em tempos, né? Muito importante todo cuidado, ainda mais com o estilo de vida que a gente leva atualmente, né, pessoal? Quais são os óleos indicados para essa fase? Salve Clareia, que é Clare Sage, o gerânio, Clare Calme e olha ali a lavanda de novo. Aqui, pensando no equilíbrio hormonal. Pensando no sintoma, como a gente falou no grupo hoje, colocaria também o peppermint, então. Mas não adianta nada eu ir lá trabalhar os sintomas se a gente não vem por trás e promove o equilíbrio hormonal, certo? Percebe que a gente está falando dos mesmos óleos em todos os ciclos, em todas as fases? Bem, e na fase da menopausa? A fase da menopausa ela acontece ali entre 50 e 65 anos, já é a fase não reprodutiva, é considerada e quando é de fato considerada menopausa?
quando tem 12 meses no intervalo sem menstruação, né? Sintomas típicos: alteração de humor, baixa libido, insônia, cansaço, sentimentos depressivos, transpiração excessiva e às vezes com o odor característico desse processo que as mulheres falam que elas nunca tinham sentido antes, né? Secura vaginal. É isso que a gente mais ouve, né? Então por que isso? Porque tem uma diminuição drástica dos níveis de hormônios femininos. Quais óleos são indicados aqui nesse momento? Gerânio, Clary Sage, novamente, e aqui entrou a rosa. Rosa Damascena, que é esse óleo maravilhoso, que também está disponível para nós. Percebe aqui uma condição, pessoal? Todos esses óleos são o quê? Florais. Então, desperta o quê para a mulher? Né? Quando as mulheres estão até nesse momento mais nervosa, é interessante a gente olhar para onde nosso olhar nos convida, para as flores, para a parte floral. Eu uso. Vou falar aí na frente do vídeo sobre isso. Mas isso aqui é muito interessante, né? Bom, e já falando aqui sobre os óleos que nós falamos até agora, que citei rapidamente cada uma dessas fases, né? A gente volta aqui para a camomila romana. A camomila romana, principalmente lá naquela fase da puberdade, porque para trazer esse sentimento, para dispersar o estresse, para liberar, para tirar a responsabilidade que né, parece que assim a puberdade ela vem nos preparando, entregando um peso gigante. Não, e é justamente o contrário, é leveza para a vida. E a camomila romana pode nos trabalhar dessa forma também. Mas são indicados para vários sintomas. Aqui também, falei da puberdade, mas é indicado para sintomas da TPM, tá? Dificuldade para dormir, inquietação, falta de apetite. Não, essa parte já não é comigo, porque o meu apetite é maravilhoso. Pele irritada, nunca pensei em usar camomila romana na pele, tá, gente? Foi só aqui preparando esse material que eu falei, já vou colocar no meu protocolo também. E principalmente, que eu vou chamar a atenção aqui, agitação, ira, irritação e estresse. Né? Então, o óleo essencial de camomila romana ajuda em todas essas questões também, fortemente neste período. Gerânio, gente, gerânio, ele é um óleo, eu vou contar minha história para vocês, né? Ele é um óleo, quando a gente pensa em mulher, todas as mulheres que chegam até nós com alguma questão hormonal sempre falam, eu quero gerânio porque o gerânio vai resolver minha vida. Será? Né? Então, mas ele é um dos óleos indicados, porque ele também, aqui de fato, vai começar um trabalho de modulação hormonal no nosso corpo. Não precisamos entrar nesse termo técnico, nessa palavra-chave, né? Mas de fato ele faz isso no nosso organismo, certo? Então, de que forma? Se ele entrar nessa fase aqui, na fase ali logo após a menstruação, ele já ajudaria a regular e diminuir os sintomas, aqueles sintomas do desequilíbrio hormonal, tá? Ele já ajuda, porque ele vai ajudando no equilíbrio. Na fase adulta, principalmente. Então, ele é indicado e conhece muito para TPM, ele é indicado para baixa libido, porque por conta disso, pelo equilíbrio hormonal. Complicações ou para diminuir a hemorragia, por quê? Porque ele faz a parte do equilíbrio hormonal. Essa parte aqui do odor, na minha visão, eu também entendo que ele faz tudo isso por conta dos protocolos da parte hormonal. Ana, mas quando que eu vou usar e ele vai fazer sentido dessa forma, igual você está falando, a ponto de eu não ter que usar hormônio bioidêntico? Quanto mais você libera o seu corpo de disruptores endócrinos, mais efeito os óleos essenciais aqui para essa questão principalmente, tá? Não por acaso a nossa aula veio hoje, e aqui eu me lembrei de uma coisa muito importante. Peguem a aula da semana passada, que foi a aula da Mônica, olhem aquilo ali com muito carinho e atenção, porque a aula da semana passada reflete nesse assunto aqui de hoje, tá? Não adianta nada a gente falar de colocar óleo essencial para regular o hormônio, se eu estou com todos os meus, digamos assim, as chavezinhas que podem conectar os meus hormônios, regular os meus hormônios, se elas estão todas fechadas, bloqueadas para isso. Não adianta nada eu usar gerânio, sabe, esclareia e lang-lang, se eu não tenho receptor para eles, tá? E muitas vezes não é que o nosso corpo não produz hormônio, nós estamos tão intoxicados ou estamos tão tóxicas que a gente não tem receptor para eles, tá? Então eu chamo atenção para isso também.
A minha questão com o gerânio. Gente, quando esse óleo chegou, eu sabia que eu precisava usar, né? Por conta da parte hormonal. Eu abri o óleo. Gente, eu senti náusea. Eu queria jogar esse vidro fora. Para mim, ele era fedido de uma tal maneira que eu não conseguia inalar esse óleo. O que eu, Anelisa, fazia? Eu preparava as cápsulas assim, ó, de longe, sabe? Para eu não ter que nem chegar perto desse óleo. Então, eu colocava uma gotinha no difusor e colocava todos os outros óleos que eu gosto, tá? Eu fazia as cápsulas assim, muito a contragosto, mas eu fazia as cápsulas porque eu tomei este óleo, tomo esse óleo até hoje. Eu passava na sola dos meus pés e colocava meia, para usar meia. Aqui no calor do Mato Grosso, gente, mas eu fazia dessa forma, tá? Eu fiz um processo até que um dia, sei lá, uns 2, 3 meses após, né, fazendo isso toda noite, eu acordei apaixonada pelo gerânio. Desse jeito, dessa forma que eu coloquei aqui para vocês, tá? Eu não vou trazer a parte emocional de nenhum desses olhos aqui, deixo isso para a Daiane, mas ele trabalhou fortemente todas essas questões comigo, tá? E hoje, gerando praticamente meu perfume, gente. Não por acaso ele está no meu desodorante. Bem, o Ylang Ylang, que é nesses componentes todos que nós estamos falando, o Ylang Ylang, ele vem para este equilíbrio, ele faz justamente essa ligação entre salve clareia, que é o óleo da mulher adulta, madura, com o gerânio, que é o óleo da mulher novinha, e quem faz o equilíbrio, o Ylang Ylang. Então, este trio aqui seria um trio perfeito para o nosso dia a dia, para equilíbrio hormonal, certo? Aí as mulheres falam, não, esse daqui é o óleo da libido, não, não, esse daqui é o óleo da infertilidade, esse daqui não é... Por quê? Porque ele faz justamente essa junção da parte hormonal, então trazendo de fato o equilíbrio, tá? Sim, ele é indicado para o desequilíbrio hormonal, para baixa libido, para infertilidade, para impotência. Então, os homens, tudo isso que nós estamos falando aqui, os homens também podem usar, tá? E Lang Lang no difusor, eles adoram. Então, também é indicado na parte do estresse, medo, frustração, ansiedade, palpitação, arritmia, pressão baixa, desculpa, pressão, alteração, né, hipertensão. Enquanto quem tem problema de hipertensão usa lavanda para diminuir a pressão, o Ylang Ylang todo dia é o óleo que vai equilibrar a pressão arterial, certo? Essa parte aqui da queda capilar, não sei, sou suspeita para falar, mas também é indicado nesse caso. O Claristage, que é, a salve Claré, então, que eu comentei agora há pouco, ele é o óleo da mulher madura, né? Também é indicado para as questões de ansiedade, depressão pós-parto. Gente, isso daqui é muito sério, tá? É, não esperem sintomas de depressão pós-parto, tá? Ele já é indicado logo em seguida, tá certo? Também é indicado ali no preparo do parto, tá? Mas durante o ciclo é indicado para dor no peito, para o equilíbrio hormonal, na fase da menopausa e TPM, ali que eu comentei, né? Pré e pós-parto e baixa produção de leite materno. Baixa produção de leite materno, aqui a gente também chama atenção para o óleo essencial fênil, tá? Que ele também é indicado aqui junto com o Claristage, é bem indicado. E, bom, nesse momento aqui, Ana não pode ingerir óleo essencial, a mulher não quer ingerir óleo essencial e tudo mais, tá? Mas só de passar nas mamas, ele já entrega esses efeitos, certo? Enfermidades na próstata, olha aqui a saúde masculina também, infertilidade e saúde uterina. Todas essas aqui são as indicações para o Claristage. São as indicações do Claristage. Bom, e agora vamos falar dos blends. Falamos dos óleos separados, mas aqui a gente tem o Claricalme, né? O Claricalme tem todos esses óleos que a gente comentou aqui, mas tem também bergamota, tem também a palma rosa, né? Que é um óleo que a gente nem tem no mercado brasileiro, ele não está sempre com a gente. E tem também um suplemento que é muito importante, que é o Vitex, tá? Claricalme é muito importante, mulheres. Então vamos lá. Ele tem, falamos de todos os óleos aqui. Salve clareia, gerânio, falamos da bergamota, ele tem. Ai, falando da bergamota não, falamos da camomila romana, ele tem. Falamos do gerânio, ylang ylang.
Todos esses óleos ele tem. Mas ele tem também bergamota, ele tem também cedro. Olha aqui a parte emocional ajudando aqui também, pessoal. Cedro, bergamota e todos esses óleos que estão descritos bem ali, tá? O que eu digo para vocês sobre o Claricalme? Ele está pronto, né? Ele vem num roll-on, ele está pronto para uso. Quando deve usar? Ah, deve usar somente nos dias do período, ali onde eu sinto onde eu sinto as cólicas, a cólica menstrual e tudo mais. Qual é o nosso movimento aqui, gente? Entregar óleo essencial para o nosso corpo, para que o nosso corpo produza o quê? Equilíbrio, certo? Se eu estou com cólica, vai adiantar eu entregar? E se eu penso em equilíbrio hormonal, não diminuição de sintoma, em equilíbrio hormonal, vai adiantar usar o Clarical somente no dia da cólica? Não. Assim como não adianta usar para equilíbrio os outros óleos. Aqui da mesma forma, tá? Quando o Clarical é indicado? Pelo menos uma vez ao dia para as mulheres. Onde usar? Passe no baixo ventre, passe entre coxas. Pode passar no pulso também? Pode, né? Mas ali no baixo ventre é mais indicado. Algumas mulheres, a gente sabe aqui, que já usam este daqui até como perfume, tá? Então, é dessa forma. Deixe no banheiro, mulheres. Sai do banho e passa, né? Tem uma vida prática, ali é um lugar interessante. Indicações do Clarical. Baixa libido, para estabilidade hormonal, para desequilíbrio hormonal, feridas e problemas dermatológicos, onda de calor em função da menopausa, buscando o equilíbrio, como a gente falou, pré-menopausa, climatério, TPM, ciclos menstruais desconfortáveis, câimbras e variação de humor. Né? Não por acaso ele tem todos esses óleos ali. E para finalizar essa visão aqui dos óleos, o nosso queridinho que é o Whisper, né? O pessoal fala como que é o óleo do empoderamento feminino, é isso? É o óleo feminino, é o blend feminino. Gente, chamem do que quiser. Este óleo aqui, ele é assim maravilhoso. Ele é perfume, como que é? É um pequenininho potente esse daqui, né? Ele é um frasco, enquanto o Claricalma é de 10 ml, né, um frasco maior, o Whisper tem frasco de 5 ml. Mas, gente, dura demais. E o resultado dele é potente. O que é interessante? A gente sempre faz as dinâmicas, né? É você passar o Whisper no seu pulso, quando você está numa rodinha de amigas, esfrega um pulso no outro, sinta o seu aroma, e faça o mesmo com a sua amiga e sinta o aroma da sua amiga. Eu tenho certeza que vocês não terão o mesmo aroma. Tenho certeza. E sabe o que é o mais interessante? Use todo dia e perceba o seu aroma. Tem dia que eu estou mais amadeirada, tem dia que eu estou como falo, mais aflorada, cada dia eu estou de um jeito. Gente, tem dia que eu estou mais cítrica, né? Por quê? Porque ele faz isso com a gente, ele nos traz à tona. Né? Ele é um mix de todos esses óleos aqui. Então, tem patchouli, tem bergamota, sândalo havaiano. E como é importante sândalo havaiano para regulação de hormônio também. Né? Ele tem rosa, ele tem vanila de Madagascar, que é a nossa baunilha maravilhosa, jasmim, canela, vetiver, ylang-ylang. Todos esses óleos aqui juntos, preparados neste frasquinho poderoso aqui para nós. Né? E o custo-benefício dele, gente, é maravilhoso. Quais são as dicas de uso do Whisper? Autenticidade e presença, olha que interessante. Autoestima e criatividade, fogachos e ondas de calor, melhoria na libido, por isso que o pessoal fala tanto que ele é o óleo da fertilidade, né? O óleo da libido. Nervosismo e raiva, como um perfume pessoal e para regulação hormonal, né? Gente, usem e depois vocês me contem. O aroma dele é maravilhoso. De todos esses que nós falamos aqui hoje, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui para nós. Mas se vocês me pedissem assim, Ana, como que eu deveria usar? De forma interna, de forma ou inalar, ou de forma tópica? Para quem nunca usou óleo essencial para equilíbrio hormonal, a gente vem com aquele mesmo passo. Se desintoxique, desinflame. Nos primeiros meses, use
das 3 formas, os óleos que vocês elegerem aqui como importante para o seu ciclo, usem das 3 formas, tá? E depois escolham entre eles, tá? Por que isso? Porque talvez neste início é importante dar este impulso maior para o nosso corpo, tá? E se perceba, gente, esse se perceber é muito importante para todos nós. E a gente vai entendendo os nossos ciclos, tá? Eu trouxe também aqui o MetaPower, gente, tinha esquecido disso daqui. Desculpa, por que o MetaPower? Porque converse com uma mulher que vai falar que não precisa emagrecer. Você conhece alguma? Porque eu não conheço. E tá aqui, eu trouxe o MetaPower, então, para fechar aqui a nossa noite, porque é o nosso óleo de bem-estar, é o equilíbrio metabólico, né? É um equilíbrio metabólico em gotas. Então, o que ele ajuda aqui? Ele ajuda com a parte celulite, com compulsão alimentar, ou equilíbrio entre a compulsão e falta de apetite, infecção do trato urinário, a melhora no humor, a perda de peso, obesidade, metabolismo lento, sintomas de congestão nasal e resfriados, transtornos alimentares. E principalmente aqui, né, é o óleo que promove a apoptose de adipócito. O que isso quer dizer? Que ele mata a gordura. Ele ajuda o nosso corpo a matar células de gordura. E dessa forma diminuir aquele efeito que a gente tem um medo, que é o efeito sanfona. Quando que eu tenho efeito milagroso do MetaPower, Ana, de matar células de gordura? Que não é milagre, né? É ciência. Mas quando que a gente tem efeito? Após 240 dias usando de forma consecutiva. Ana, usei um mês, não senti efeito nenhum, parei de usar. Azar o seu, porque não tem efeito mesmo não. Só depois dos 240 dias, tá? Usando de forma sistemática. Quem que disse isso, Ana? Pesquisa, gente, está provado, a gente já colocou os trabalhos ali no grupo também, certo? Confie, precisa colocar. E o que é interessante aqui é que como ele está fazendo esse equilíbrio metabólico, ele já começa a ajustar aqueles processos que estavam dificultando o equilíbrio hormonal. Fez sentido? Por que será que ele está aqui então? É sobre isso, tá, pessoal? Ah, não, Ana, eu só quero emagrecer. Ele também vai te ajudar no emagrecimento, tá? Mas a gente pensa um pouquinho mais a fundo. E não que o emagrecimento não seja importante, pelo amor de Deus, eu que o diga. Bom, mas como gostam de receitinhas, né? Eu trouxe aqui algumas receitas práticas para a gente usar em todas as fases, tá, gente? Mas em determinadas fases, é normal o nosso corpo produzir mais oleosidade ou ficar um pouco mais seco, né? E o que é interessante para você? É o seu momento, tá? Então, para pele oleosa, sem firmeza, esse blend aqui é muito interessante para passar na pele, com salve clareia, frankincense, lavanda, gerânio, faz um rolãozinho e passa no rosto. E como a gente vem na linha dos cosméticos inteligentes, quando eu passo isso no rosto, gente, tudo que a gente passa na pele, ele vai para onde? Ele faz efeito no nosso corpo, ele vai para a corrente sanguínea, certo? Então, ele também vai fazer este efeito, ele vai nos tratando, tá? Então, vou tratar da pele e vou ajudar no equilíbrio hormonal também. A médio e longo prazo também. Para a parte da irritabilidade, a gente colocou alguns óleos específicos, mas aqui tem um blend, né, com salve-clareia, patchouli, tangerina, alecrim e copaíba, também fracionado com óleo de coco fracionado. Queda de cabelo, mulheres em determinadas fases, né, tem mais ou menos queda de cabelo. Este spray aqui é maravilhoso. Salve-clareia, lavanda, alecrim e melaleuca, com água filtrada e óleo de coco, um pouquinho de óleo de coco fracionado só para segurar um pouco mais o efeito do óleo essencial, tá? Na fase dos fogachos, dos calorões, né? Então aqui, salve-clareia, lavanda, fênel e o ilang-ilang, tá? Dificuldade para dormir, claristejo, bergamota, lavanda e ilang-ilang. Libido. Quero melhorar o libido do homem e da mulher. Este aqui, tá? 30 gotas de Clarice, 10 gotas de gerânio, 20 gotas de lang-lang. Prepara um óleo com óleo carreador maravilhoso. Pode passar no abdômen, nas pernas, né, no entrecoxos, de 1 a 2 vezes por dia, por 90 dias seguidos. Ou, né, faz o rolon
e usa os mesmos óleos que tem óleo de coco no difusor também. No período da lactação, né? Gotinha, 3 gotas de Stage, fênil, manjericão, que é o basil, e óleo de coco fracionado. Passar na região da mama, evitando os mamilos. Pronto, esse daqui era o nosso assunto de hoje, gente. Tentei falar um pouco mais rápido para passar a visão do equilíbrio hormonal através dos óleos essenciais. Mas eu também preciso reforçar que, em função do Dia das Mulheres, a Doterra trouxe essa promoção, né? Então ela chama de par perfeito, né? Comprando os 2 óleos juntos de 448 por 198, né? Tá ali no nosso estoque por enquanto. Clare, Calme e Gerânio, não por acaso os 2 juntos, gente. Lembre que eu falei que a gente consegue trabalhar em todas as fases, né? Todas as 4 fases da mulher. Então, esses óleos aqui são os coringas e indicados. Quero reforçar, antes disso, eu quero reforçar esse daqui, ó, Clube de Vantagem. Ou LRP. O que é o LRP? Chama atenção porque acabou de ter uma mudança e se a gente não reforçar, pode ser que alguém se confunda, né? Como que funciona isso aqui, pessoal? O que é o LRP? É a forma mais inteligente de comprar óleo essencial da Doterra. É obrigada a comprar todo mês? Não, não é obrigada a comprar todo mês. Mas sempre que você compra, a Doterra te devolve pontos para trocar por produtos. É muito simples isso. É assim, você vai ao supermercado, você comprou um pacote de papel higiênico. Você ganhou alguma coisa por isso? Tá, aqui na Doterra, se você comprar aquele pacotão lá de papel higiênico com 10. Então, no primeiro mês, você ganha 10% de retorno. No segundo mês, no segundo trimestre, comprando consecutivamente, você aumenta para 15, depois vai para 20, 25, e agora, cliente preferencial chega a 30% também, tá? Antes, cliente preferencial ficava somente nos 20%. A Doterra aumentou este retorno, tá? Cliente preferencial que compra 50 pontos, o frete reduz para 15,90. E numa compra menor que 50 pontos, o frete é o frete básico para o Brasil todo de R$ 32, tá? Compra para ter cashback é em compra de 50 pontos acima, tá? Válidos para cliente e consultores também. Por que eu falei isso daqui antes? Porque dentro deste programa de recompensa, que não é obrigado a comprar todo mês, tá? Neste mês aqui, todos os membros, clientes preferenciais e consultores de bem-estar, que comprarem até o dia 15 deste mês, ganharão este produto aqui, que é o Correct X. O que é esse Correct X? É uma pomada, gente, que ela veio para regenerar a pele de uma tal maneira que a gente ficou doido, né? Ela tem na composição melaleuca ou helichrysum, que é óleo de sempre viva, e ela faz esse reparo celular. Então, também indicado em espinhas, fez um corte, mães, não pode ficar sem isso daqui em casa, tá? Fez um corte, o filho fez um corte na pele, passe este produto aqui. Mas mulheres, porque ele veio no mês da mulher, porque ele é um anti-age pesado. Esse creme aqui, na verdade, ele tem uma super hidratação aqui, ó, para a linha dos olhos, né? Para quem tem olheiras, para rugas finas, que não são estáticos, para bigode chinês. Gente, tem gente falando de bigode chinês também, tá? Então, ele é interessante para todas essas questões. E assim, poucas vezes a Doterra colocou como produto do mês, o brinde, produto que não são óleos essenciais, né? Dessa vez aqui veio essa pomada, a gente está muito contente para isso também. Chama atenção. Pode ser usado para todas essas questões, mas mulheres, coloquem na sua rotina de skincare, tá? Noturno ou, primer. Quem usa bastante maquiagem, ele é um excelente primer, tá? E a pele fica maravilhosa. Certo? Esse daqui é o nosso produto do mês, então. Já falei do clube de vantagens que eu queria muito reforçar com todos. Eu acho que esses eram os nossos assuntos de hoje. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês.
mas eu estou aqui para parabenizar pelo seu interesse. Parabenizar pelo seu interesse na sua saúde e de toda a sua família. Conhecimento é libertador, gente. E isso que a gente traz aqui, a forma que a gente entrega esse conteúdo, é para que você pegue todo este conhecimento aqui e aplique consigo e com todos da sua família. Porque saúde e bem-estar através de soluções naturais é justamente o que vocês têm aqui conosco, tá? Através da Doterra. Quem somos nós aqui? Eu e todos os outros consultores que estão aqui com a gente. Nós somos mensageiros destes produtos aqui, certo? É uma nova ciência na minha vida, mas já tem 4 anos que, quase 5 já, né? Que eu uso, que eu sou o produto do produto, e não falar de Doterra um único dia é omitir socorro. Beijo grande, pessoal. Fiquem todos com Deus. Vou fechar aqui a. Vou parar aqui e vou parar a gravação.